Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver o comunicado divulgado aí pelo BTLG. Concluíram o processo, de diligência para a incorporação do VVPR. O BLCP já está aproveitando, deve ser incorporado no momento posterior, a gente vai falar disso já já. Então vamos lá. Saiu aqui esse comunicado, né? Ele comenta sobre a incorporação. Ele começa alguns pontos que a gente pode tratar que foi bem interessante a respeito dessa incorporação, que para o cotista do BTLG foi muito bom, o cotista do VVPR, na minha visão, nem tanto, né? O VVPR era um fundo bom, estava lá rodando tranquilo, não tinha nenhuma necessidade. Enfim, ele coloca, né? O primeiro ponto, incorporação do VPR ao cap rate de 11,1%, vai aumentar aí o FFO, o recorrente do fundo de imediato. E eles colocam, a gestão acredita na venda de ativos com pouca aderência à estratégia do fundo. Qual que é o pouca aderência? É esse aqui, ó, esse dengo aqui da Faria Lima. Todos os outros têm aderência com a estratégia, menos esse. Então esse carinha aqui deve ser a venda aí que ele está se referindo. O patrimônio líquido do fundo cresce 14%. A cota patrimonial vai para 98,03, passam a ser 20 imóveis no total, entrou mais 6 ativos, tirando esse que deve ser vendido, então mais 5 ativos aí, e com o dinheiro ele pode utilizar para comprar outro ativo, pode utilizar para liquidar as dívidas de vez, enfim, vamos acompanhar. A BL do fundo aumenta pouco, né, se você pegar aqui, aumento menos de 10%, mas tem um ponto, galera, que eu quero conversar com vocês a respeito de ABL e área de terreno, tá até marcado ali, você já deve estar se perguntando por que eu marquei. Vacância continua zerada e a receita advinda de contratos atípicos aumenta de 43 para 51. Legal, isso aí foi um ganho interessante. Agora, o principal ganho para mim nessa incorporação é um ponto interessante, que é o seguinte: a gente vê esse primeiro imóvel, ó, ABL 7 mil, área terreno 14 mil, ok. Agora, olha esse aqui, Santa Luzia, ABL 16 mil. Área de terreno, 102 mil metros quadrados. É muita área de terreno para colocar ali. Até falando um pouco desse imóvel. Santa Luzia é uma região aqui de BH, né? Uma cidade, no caso da região metropolitana, que está dentro do raio de 30. Então, se o BTLG quiser fazer desenvolvimento de galpão, eu não sei qual é a utilização da Ambev todo esse terreno, mas eu acredito que não deve usar nem metade, porque a gente vê de BL, dá até para ver aqui pelo zoom, ó, tem de BL e tal, enfim, deve ter muita área aí para poder ser explorada. E se o fundo tiver, né, existir essa possibilidade de ele conseguir explorar esse terreno, construir mais galpões e tal, aí vai dar um ganho muito legal para o cotista. Aqui no Feira de Santana a gente vê esse mesmo fenômeno se repetindo, mas Feira de Santana também, uma região meio metropolitana de Salvador, é um pouquinho, se eu não me engano, já estava um pouco fora do raio de 30 e tal, então não é tão próximo assim, mas mesmo assim tem um potencial. O dengo da Faria Lima que deve ser vendido, vamos ver, isso aqui deve destravar um valor interessante. E a gente tem mais dois aqui, ó, um em Camaçari e outro em Campinas, que também tem essa característica de uma BL bem pequena frente à área de terreno, né? Vamos ver se o fundo vai fazer alguma coisa nessa direção, né? Seria interessante. A gente sabe aí que expansões, desenvolvimento é algo que traz um cap rate muito bom, e esses imóveis já vindo com cap rate de 11, se você ainda fizer uma expansão nisso aqui, putz, vai dar muito dinheiro, né? Eles de fato pegaram essa área do VVPR barato, né, pessoal? A gente fala assim, mas você pode vir aqui, ó, e olhar, mas tá vindo praticamente, as cotas estão vindo quase que 1 para 1 em relação ao VP e tal. Beleza, mas VP quer dizer alguma coisa? Não quer, né? A gente sabe disso. Se você pegar, por exemplo, usando um exemplo aqui teórico, HGRU, se você incorporar seu HGRU a outro fundo, olha o potencial que está tendo, por exemplo, nas vendas pernambucanas, que não está no VP. Hoje o VP do HGRU não reflete a realidade do que está acontecendo. Por isso que VP é meio complicado, né? Por isso que VP a gente sabe como é que esse negócio principalmente no tijolo, não é um número exato e tal, enfim. Ele coloca, ó,
Qual o escopo da presente corporação? O evento anunciado do fato relevante divulgado no dia 27, ontem, refere-se à corporação do VVPR, a BTLG. A troca de cotas será efetivada na abertura do mercado dia 30. Qual foi o resultado da análise pela gestora? Não tem nenhum impeditivo e tal, até porque senão não estava incorporando e vai precisar aí de uma demanda de obras e modernizações de 3 a 5% do valor dos ativos, tá? Nada que preocupe. Data base da incorporação, dia 29. Então, se você dormir com cotas do VPR no dia 29, você vai acordar no dia 30 com cota do BTLG. Ele coloca, tem cota de BTLG, mas não tem VPR. Há alguma mudança no custo médio? Nada. Segue o baile, não vai mudar nada para você. Tem cota do VPR, mas não tem do BTLG. Qual será o custo médio? Eles têm aquela tabelinha que é bem fácil de usar, viu, pessoal? Parece meio, de fato, olhando, é meio confusa. Mas depois que você pega aqui, faz as contas usando os números aqui, fica um pouco mais fácil. Então, pega, coloca isso no Excel, então coloca cotas 1, custo médio de aquisição 2, custo de aquisição das cotas é o 3, né? Que é isso. Isso dividido por isso que dê isso, ou, enfim, multiplicar esses dois, tanto faz. Fator de proporção, aí você coloca mais uma linha, 4, então 0,995. Quantidade de novas cotas é o 5. 5 é por isso que é meio confuso. A quantidade de novas cotas é o 5, então isso aqui tudo é o 5, é igual a 1 vezes o 4. Qual que é 1? Cotas vezes o 4, a proporção. Então você tinha 50, você passou a ter 49,75. Lembrando que as frações vão ser leiloadas. Custo médio de aquisição por cota, que é o 6, né? É igual a 3 dividido por 5. Então você pega aqui, qual que é o 3? 3 é esse aqui. E qual que é o 5? O 5 é esse aqui. Aí você você tem aqui seu preço médio. Melhor coisa, galera, coloca numa planilhinha do Excel fazendo bem bonitinho as fórmulas e tal, que aí fica mais fácil, né? Você coloca tipo esse na linha 1, esse na linha 2, esse na linha 3, na linha 4, na linha 5, na linha 6, que aí fica mais fácil. Aí coloca, tem BTLG e VPR, enfim, aí o negócio começa a ficar cada vez mais complexo, como eu falei, coloquem numa planilha. Fica mais fácil. Então coloca as linhas, uma linha abaixo da outra, né, em ordem, e depois é só sair completando as fórmulas aqui, né? Beleza? Ele coloca, o que acontece com cada fração de cotista, elas vão ser somadas e vendidas pelo BTLG na bolsa aí, no momento do leilão. O processo vai ser feito automaticamente e não tem nenhuma ação do cotista. A fração alienada da sua tributação? Sim. Enfim, e aí tem que o corrigista tem a prerrogativa de não submeter as suas ações para leilões, mas as informações a respeito serão oportunamente comunicadas. Quando irá ocorrer o leilão? A data para leilão das frações será programada após a efetivação da incorporação do VVPR. Então vamos acompanhar isso aí. Quando será feita a incorporação do Blue Cap, que é o que a gente quer saber também, né? Está em processo de diligência, o dia da sua incorporação será amplamente comunicado ao mercado. Blue Cap, pessoal, a gente já sabe aí que tem aquela questão toda daquele imóvel que deu problema, e aí eles estão indo atrás do vendedor e tal, deu processo, enfim. É aquela coisa, né? Às vezes vai ter que, se tiver algum tipo de solução, tira a Blue Cap, bota o pessoal da BTG e aí eles negociam lá com quem vendeu o imóvel, enfim. Vamos ver isso aí. De toda forma, adeus VVPR, né? Já foi, não vai mais existir. Uma pena, né? Era um fundo que tinha um potencial. Eu olhei ele assim, eu achei legal, mas era um fundo muito pequenininho, mas tinha um baita potencial assim de se tornar um segundo ALZR, digamos assim, né? A característica é bem parecida com a ALZR também. Enfim. É aquela coisa, né? No mercado de fundos híbridos a gente tem pouca opção. E esse era uma das boas opções que infelizmente aí, não vai existir mais. Vai passar lá pro BTLG. E agora falando um pouco do BTLG para encerrar o vídeo. Galera, é curioso, né? O último relatório do mês foi muito ruim, foi muito fraco de informações. O relatório em si está precisando melhorar. Os fatos relevantes que esse fundo faz são assim, de altíssima qualidade. Por que a qualidade do fato relevante não está no relatório? Por que não tem o mesmo nível de informação? Será que são duas pessoas diferentes que fazem? Alguém faz o fato relevante e alguém faz o relatório? Porque não tem condição o relatório ser tão fraco, tão resumido, e os fatos relevantes, não só esse, mas vários que eles mandam pra gente,
são de alto nível. Então alguma coisa está errada aí, né? Ou são pessoas diferentes, ou não existe a mesma disposição para fazer relatório que existe para fazer fato relevante. Enfim, espero que melhore nesse tocante em relação à transparência, melhoria de informação, até porque no último relatório que saiu, né, não tem muito tempo, não foi mencionado nada do VVPR, né, até entrando nesse mérito. E a incorporação saiu pouco tempo depois, então por que não foi colocado nada lá que estava em fase final, porque de fato estava em fase final. Enfim, galera, é isso, né? Espero que um dia melhore. Fica aí o vídeo, até a próxima, fui!